Olá, eu sou Ellen Cândido Lopes, autora do livro Honorários 100%, a integralidade dos honorários advocatícios na sucumbência recíproca. Vamos continuar o nosso encontro sobre sucumbência, parte 2. Sucumbência recíproca, parte 2. Nós vimos no encontro anterior que, na época lá da vigência do Código Revogado de 1973, os honorários advocatícios eles podiam ser compensados. Agora, esse cenário é completamente diferente, porque com a edição do Código de Processo Civil de 2015, os honorários advocatícios eles são vistos como verba alimentar de propriedade do advogado. Então, se ele é de propriedade do advogado, lembra que nós falamos que a compensação não pode atingir direito de terceiro? E por isso que hoje a compensação ela é vedada pelo Código de Processo Civil de 2015 nos casos de sucumbência recíproca. E qual é o dispositivo que vem consolidando esse entendimento? O artigo 85, parágrafo 14, vem dizendo que os honorários eles pertencem ao advogado, têm natureza alimentar e é vedada a compensação nos casos da sucumbência parcial. Então nós estudamos, hoje a gente já sabe que honorários não são despesas processuais, nós já aprendemos isso lá atrás, porque o rol do artigo 84 é taxativo e vem dizendo quais são os exemplos de despesas. Os honorários eles não podem ser compensados mais, por quê? Porque é um direito de terceiro e a compensação não atinge direito de terceiro. E os honorários eles não podem ser distribuídos ou rateados, conforme o artigo 86 caput. Aqui é o nosso grande ponto-chave da discussão. Acontece isso na prática? Não. Hoje o entendimento é, os honorários não podem ser compensados. Beleza, mas está rateando honorário, meu amigo. Honorário, não há previsão do rateio do honorário no artigo 86. Não há. Vamos ver isso mais adiante? O que diz o artigo 86 caput sobre a sucumbência recíproca? Tá vendo esse livro aqui? Honorário 100%, a integralidade dos honorários advocatícios na sucumbência recíproca. A gente vem discutindo o artigo 86. Exatamente. Esse é o nosso objeto de estudo do nosso livro. Vamos analisar aqui. Aí a gente vai trabalhar sobre hermenêutica jurídica, nós já aprendemos sobre hermenêutica lá no primeiro encontro. Hermenêutica do artigo 86, vamos ver lá qual que é o valor semântico, vamos ver o valor semântico da norma. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, ou seja, sucumbência recíproca, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas, ponto final. Cadê o honorário? Tem honorário aqui depois do ponto, pessoal? Não. Honorário é despesa? Não. Então, olha só que interessante. O artigo 86, ele permite o rateio na sucumbência recíproca das despesas. Onde está a previsão dos honorários? Já que nós sabemos que honorário não é despesa. Esse é o nosso questionamento. Então, o artigo 86, ele não é uma reprodução ou cópia do revogado artigo 21. Lá no artigo 21, permitia-se o quê? A distribuição proporcional das despesas e os honorários podiam ser compensados. O artigo 86, ele não reproduziu, ele não é uma cópia do revogado artigo 21, ele não é. E por isso que hoje nós estamos em busca da resposta correta, tanto defendida por The Work, para aplicar o artigo 86, conforme seu valor semântico. Nós já estudamos hermenêutica. Então, o artigo 86, ele limita a distribuição proporcional somente das despesas. Por que que não pode atingir honorário? Porque honorário é direito de terceiro. Eu não posso compensar direito de terceiro, o próprio Código Civil veda isso daí. As despesas abrangem a sucumbência recíproca, por quê? Qual que é a palavra-chave, senhores?
titularidade das obrigações. Então, as partes, elas podem, na sucumbência recíproca, o quê? Dividir as despesas, mas os honorários, prezados colegas advogados, eles devem ser pagos em sua integralidade. Porque o honorário é direito de terceiro. O honorário em nada tem a ver com a obrigação principal, objeto da lide. Então, na prática, como que funciona? Rateio de honorário. Mas como deveria acontecer? Autor e réu numa sucumbência recíproca, nós já estudamos lá na parte 1. Ganhou, perdeu. Réu, ganhou, perdeu. O autor vai dividir aqui com o réu a despesa, mas ele vai pagar aqui os honorários advocatícios na sua íntegra para o advogado de B, que é o réu. O réu aqui, ele vai dividir com o autor a despesa, mas ele vai pagar os honorários do autor na íntegra. Então, a partir de hoje, nenhum advogado vai aceitar mais receber 50%, porque na sucumbência recíproca, os honorários devem ser pagos 100%. Até mais.